Bom dia, segundo ano. Nós vamos terminar o Drops de matemática aqui com as últimas questões da sua avaliação bimestral. Já peço desculpa pelo barulho, né? Meus filhos já estão barulhando hoje cedo, né? A vida aqui em casa começa antes de 7 horas da manhã, mas vamos lá. Na questão de número 3, a rampa de uma garagem tem a sua parte mais elevada a uma altura de 2 metros. Então aqui, né, nós fizemos aqui o desenho, tá aqui, tá? Essa é a rampa. Então, aqui está uma altura de 2 metros. Uma pessoa, então vou desenhar uma pessoinha aqui, muito feia, né? Uma pessoa caminhar sobre a rampa, percebe que se desloca 0,8 metros. Então ela andou aqui, tá? Ela anda 0,8 metros. Esse aqui é o deslocamento dela, tá? Deslocamento dela de 0,8 metro, tá aqui, esse aqui é o deslocamento. E alcançou uma altura, aqui, então a altura dela, que ela alcançou nesse deslocamento, de meio metro. A pergunta é a distância em metros que a pessoa ainda deve caminhar para chegar ao ponto mais alto da rampa. Então eu quero saber essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x. E aqui nós entramos num tema lá da sua apostila do PET, que é o teorema, né, de Tales, que diz, ou também, né, trabalhando com triângulos. Então é o seguinte, olha esse triângulo pequeno aqui, tá? Uma medida meio, outra medida 0,8. O triângulo maior, ele tem essa medida aqui valendo 2, e essa medida grandona aqui, ó, daqui até cá embaixo, de x mais 0,8. Então, nós vamos fazer aqui, né, da seguinte maneira. Vou pegar a altura menor, vou pegar a altura maior e vou dividi-la. Então, a altura menor, a altura maior. Isso vai ser igual, se eu peguei a altura menor, eu vou pegar o deslocamento menor, 0,8 sobre, e vou pegar o deslocamento maior, x mais 0,8. Trabalhando com semelhança, né, de triângulos, né, eles são semelhantes, né, que eles têm, né, o ângulo reto, tá? Então eles têm o mesmo ângulo, então as suas medidas são proporcionais. Por isso nós fazemos as proporções aqui. Posso multiplicar cruzado, então você vai fazer meio vezes x e meio vezes 0,8, tá? Meio vezes x mais meio vezes 0,8, 0,4, 2 vezes 1,8, 1,6. Então, já dei a dica, o resto agora é com vocês. Quarta questão, uma escada encostada em um edifício. Então, aqui está a representação do edifício. Então, a escada é essa medida aqui, né? Esse lado, que é nós temos um triângulo retângulo, né? Ângulo reto. Então, essa medida aqui é a hipotenusa. Essas outras medidas são os catetos. Então, uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 30 metros do edifício. Então, aqui está o pé da escada, aqui está a ponta do edifício, então aqui é o afastamento de 30 metros. Formando assim com um plano horizontal um ângulo de 60 graus. Eu quero saber a altura do edifício, que eu vou chamar de H. Muito bem, então nós estamos trabalhando aqui com trigonometria, no triângulo retângulo. Identificando então a hipotenusa e os catetos, nós temos o seguinte. Esse cateto aqui, que está do lado contrário ao ângulo agudo, que é o ângulo de 60 graus, vou chamar de cateto oposto. Este ângulo, esse lado que vai de encontro ao ângulo agudo é chamado de cateto adjacente. E dentro das três relações da trigonometria, seno, cosseno e tangente, eu tenho uma que fala que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isto é a tangente do ângulo agudo, que eu vou chamar de alfa. O cateto oposto aqui é H.
o cateto adjacente 30 e a tangente do ângulo agudo, que no caso é um ângulo de 60 graus. Se você olhar nas tabelinhas aí, você vai ver h sobre 30 é igual, que a tangente de 60 graus é a raiz de 3. E aqui, proporção de novo, você multiplica cruzado e aí vai mais uma dica. Faça a raiz de 3 valer 1,73, porque as suas alternativas não têm raiz. Ok? Multiplique cruzado e você vai ter a sua resposta. Espero com isso ter ajudado vocês, tá? Não se esqueçam de fazer o restante das atividades dos formulários, né, das semanas do PET e os 2 formulários também de atividades complementares. Forte abraço e até a próxima!